Amém? Vamos lá, Neemias capítulo 2, verso 11 em diante. Esse é um texto e nós vamos hoje falar sobre mais uma mensagem da liderança. E hoje, diferente da liderança limitada ou a liderança influenciadora, nós vamos falar sobre a lei da navegação. Baseado no comportamento de Neemias e de como esse servo de Deus foi bem sucedido naquilo que Deus propôs em seu coração, eu quero, juntamente com você, aprender mais um pouco sobre liderança. Eu quero te avisar, se você não está acompanhando essas mensagens, que essas mensagens, quando a gente fala de liderança, a gente não está falando só dos dirigentes de congregação, dos pastores, dos pregadores ou das irmãs e os irmãos que dirigem um departamento. Nós estamos falando de liderança de forma geral. Quem tem filho aí, dá glória a Deus. Você é líder do seu filho. Quem tem casa aí, dá aleluia. Você é líder na sua casa. Todos nós que estamos aqui temos um nível de liderança. Mesmo que você ainda seja um jovem que não tem casa e preocupação em casa para resolver, ou que não tem filhos ainda, mas eu quero te dizer que mesmo assim você é um líder. Diga, eu tenho que aprender a me auto-liderar. Você é um líder de si mesmo. Você precisa liderar a sua vida para você ser bem-sucedido no projeto de Deus para você. Porque quando nós não tomamos posse da chamada de Deus, das promessas de Deus, das propostas de Deus para as nossas vidas, assim não lideramos a nossa vida, nós fracassamos. E muitas vezes nós encontramos com pessoas que estão lá fora, que dizem, há vontade de voltar para os caminhos do Senhor. Como eu tenho saudade na época que eu estava lá, mas infelizmente, por falta de gerência pessoal, por falta de vigilância, por falta de integridade, com esforço de leitura da palavra, oração, eles tropeçaram e caíram. Diga assim, eu vou liderar a mim mesmo e eu vou seguir Jesus até o fim. Glória a Deus. Imagine comigo sobre essa liderança da navegação. Imagine comigo um homem que um capitão, resolve levar uma embarcação de oceano adentro. Ele enche o navio com uma tripulação e ele resolve navegar com a sua tripulação no oceano. Só que esse capitão, ele sai na embarcação sem mapa, ele sai na embarcação sem bússola, ele sai na embarcação sem uma rota definida. Nós temos aqui um homem, um servo de Deus, que vive a metade da sua vida em alto mar, presbítero Paz, e pense numa vida que demanda muito esforço, cautela e dedicação. Porque o alto mar não tem ninguém para você procurar por uma informação. Quando você se perde com o Waze ou com um mapa aqui dentro da cidade, você usa a velha tática de parar na esquina e dizer, fulano de tal, onde fica a rua tal e o número tal? Possivelmente alguém possa te ensinar. Mas em alto mar só tem tubarão, meu irmão. Em alto mar só tem água salgada. Não tem ninguém para te dar uma informação e uma orientação. Na vida que eu e você temos em Deus, nós precisamos entender que nem sempre vai ter alguém para nos instruir o endereço ou nos informar como decidirmos as coisas. É por isso que nós estamos hoje aqui, para eu e você aprendermos
a como navegar na presença do Senhor, como liderança da sua casa, como liderança da sua vida, como liderança dos seus negócios, como liderança do reino de Deus, como um pregador, como um obreiro, como uma levita, como alguém que está caminhando para o céu. Certamente, se esse capitão entrar na sua embarcação tão despreparado assim, ele vai naufragar, ou ele vai levar os seus tripulantes a uma angústia profunda. Por quê? Porque ele pode até ter coragem, pode ser o capitão mais corajoso, mas se ele não tiver bússola para o endereço, se ele não tiver uma rota certa, se ele não tiver um mapa para lhe indicar qual a rota que ele deve ir, não vai dar certo. Ele pode até ter paixão, ele pode ter entusiasmo por ser um capitão de um navio, mas isso não vai resolver. Ele pode até saber manusear bem o leme, ele pode saber manusear a embarcação, o navio, em todas as áreas. Diga assim: eu preciso de orientação de Deus para ser bem-sucedido. Você pode ter entusiasmo de servir a Deus, mas sem orientação divina não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Você pode até ter muita coragem de fazer muita coisa, mas é a orientação de Deus para a tua vida, para a minha vida, que vai nos trazer sucesso naquilo que Deus proporcionou para nós. Assim é a lei da navegação. A lei da navegação fala e afirma que qualquer pessoa pode dirigir o barco, mas é preciso ser um líder para traçar o percurso. Qualquer pessoa pode limpar a tua casa, irmã, mas para cuidar da tua casa tem que ser alguém como você. Qualquer pessoa pode dirigir um carro, mas para cuidar das tuas coisas tem que ser você. Qualquer pessoa pode até se envolver com a pregação, mas para ser um pastor e um pregador autêntico, ele precisa ter uma vocação, uma chamada e um destino de liderança. O propósito da lei da navegação é ensinar que a liderança não é apenas estar à frente. A liderança não é apenas ter o nome, eu sou líder. Não. A liderança é muito mais do que isso. Um líder que é orientado por Deus, ele prevê as situações. Ele planeja dentro das suas limitações e projetos, mas ele também se prepara para todas as circunstâncias. Uma liderança que apenas leva o nome é uma liderança que não tem significância nenhuma. Ei, a sua casa precisa que você se posicione. A sua caminhada com Deus precisa que você se posicione. Essa coisa, esse negócio de dizer, deixa a vida me levar, não funciona para quem lidera a sua própria vida em Cristo Jesus. Porque quem lidera a sua própria vida, ele deve se posicionar como alguém comprado e lavado com o sangue de Jesus. Tem alguém aí comprado e lavado com o sangue de Jesus? Pastor, e qual o benefício desse ensinamento sobre a lei da navegação? O benefício maior é que o líder que navegar bem, a sua equipe vai ter nele confiança, direção e esperança. Você lembra da mulher de Provérbios 31? A mulher de Provérbios 31 faz com que os outros vejam o marido dela e digam, rapaz, esse homem é diferenciado. Porque a mulher cuida dele de maneira extraordinária.
Rapaz, os filhos dessa mulher não passam frio, porque ela tem lã para fazer roupa para eles. Rapaz, a casa dessa mulher, ela não passa necessidade, porque pense numa mulher trabalhadora, ela negocia um terreno, ela compra uma propriedade, ela faz um negócio ali, ela faz um negócio acolá, e a prosperidade de Deus vem sobre a vida dela. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque tem muita dona de casa que cozinha 1 quilo de arroz e come só 300 gramas. E as 700 gramas vai para o lixo. E depois está se perguntando, meu Deus, o devorador está na minha casa. E as coisas aqui em casa não funcionam. Posso ser sincera, minha irmã? Posso ser sincero com você? Também, minha filha. Você está tomando o lugar do devorador. Você está jogando mais da metade do quilo de arroz fora. Isso multiplicado por cada dia da semana, por um mês ou por um ano, você poderia estar com um móvel novo dentro da sua casa. Você poderia estar com a parede pintada dentro da sua casa. Então é hora de você se posicionar e dizer, Senhor, eu quero navegar bem e cuidar bem da minha casa. Eu quero navegar bem e cuidar bem da minha família, porque eu tenho um Deus da prosperidade. O Deus da prosperidade não é o Deus do desperdício. E me perdoe se está alto, mas você precisa ouvir. Aleluia. Qual o benefício, pastor? Neemias estava em uma terra distante e ele servia como um copeiro ao rei Artaxerxes. E ele estava vivendo a sua vida tranquilamente. Estava vivendo a sua vida normalmente. Mas tem uma hora que ele recebe um dos seus irmãos e juntamente com ele uma equipe que vem de Jerusalém. E quando o povo vem de Jerusalém, o povo traz uma notícia que a cidade estava destruída. Jerusalém estava desolada. Os muros estavam totalmente acabados. A população que estava lá, que não tinha sido levada cativos, eles estavam pobres e miseráveis, passando necessidade. Se você ler no capítulo de número 1, você percebe que aquela notícia mexe com o coração de Neemias. Ele ouve aquela notícia dos seus irmãos, e ele se incomoda com aquilo. E ele vai orar. Eu acho interessante, irmãos, que o incômodo, ele é bênção na vida de quem é espiritual. Mas de quem é carnal, se incomodar é motivo de murmuração. Diga para o seu irmão que está pertinho de você. Se incomode, mas se incomode espiritualmente. Seja incomodada, mas seja incomodada espiritualmente. Pastor, e qual é a diferença? Quem se incomoda na carne reclama, quem se incomoda na carne se queixa, quem se incomoda na carne vê defeito em tudo e em todos, mas quem é incomodado pelo Espírito, ele vai orar, ele vai jejuar, ele vai descer à presença de Deus, vai dizer, Senhor, lembra das tuas promessas para o teu povo? Você já viu um crente incomodado espiritual, irmão? Um crente incomodado espiritual é como a diaconisa Lena, que diz, pastor, eu estava em casa e o Espírito Santo me incomodou. Pastor, vamos fazer um dia de oração? Eu faça, minha irmã. Marque com o pessoal, a igreja ficou orando de 7 da manhã às 7 da noite. Com certeza Jesus fez milagres, Jesus fechou cova, Jesus mudou a vida de muita gente, Jesus trouxe avivamento, mas sabe por quê? Porque quem é espiritual deve se incomodar. Mas quando se incomodar, ele vai falar com Jesus. Porque Jesus tem a solução para tudo, meu irmão. Neemias se incomodou com a situação e ele foi falar com Deus. Senhor, eu não aguento ouvir essa notícia. E o teu povo está sofrendo lá. Mas essa não é a mensagem. A mensagem começa a partir do versículo 11. Depois dele ter
sofrido em jejum e humilhação diante de Deus, a Bíblia diz no versículo 11 que ele chegou a Jerusalém e esteve ali por 3 dias. John Maxwell diz que qualquer pessoa pode dirigir um navio, mas preciso um líder para traçar o percurso. Neemias se levantou como um líder em meio à sua geração, mas tinha outras pessoas. Lá em Jerusalém tinha moradores de outras terras que estavam morando lá, mas ninguém resolveu o problema de lá. Sabe por quê? Porque precisava Deus levantar alguém. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem coisas que precisam ser resolvidas e estão ao teu alcance. E Deus está esperando você se posicionar para Ele começar a te usar para resolver alguma coisa. Às vezes tem uma pessoa que está morando vizinha a você e Deus está doidinho para te usar, para curar essa pessoa. Deus está querendo usar você para levar a semente da salvação para esse coração. Então se coloque na brecha como alguém que vai se disponibilizar a ser guiado por Deus. Porque a lei da navegação mostra uma autodependência do Senhor. Porque por mais que você se prepare para fazer alguma coisa, sempre será Deus que te dará força, sempre será Deus que te dará visão, sempre será Deus que te dará entendimento e estratégia. Você vai apenas depender dele e se encorajar para fazer. Diga assim, a estratégia vem de Deus. Para essa irmã que está ao seu lado crer, porque às vezes as pessoas não creem. Toca nela e toca nesse irmão e diz, Deus tem um cenário para te usar. Você está dizendo que não sabe. Você está dizendo que não pode, você está dizendo que não tem capacidade, mas Ele tem estratégias do céu, Ele tem revelação do céu, Ele tem graça do céu para você, Ele tem unção, visão, ousadia, intrepidez para te usar na terra. Aleluia. A liderança não pode se medir pelo entusiasmo, embora o entusiasmo tem que haver em uma liderança, é indispensável, mas a liderança, ela consolidada, ela é aprovada pela capacidade de prever as situações, de planejar e de preparar um curso. Não um curso para dar aula, mas um curso de estratégia. Talvez você está lá e Deus lhe colocou numa congregação. E você está dizendo, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Ninguém me disse como era que eu tinha que fazer, ninguém me disse qual era a estratégia. Deus está olhando para mim e para você dizendo, eu tenho a estratégia. Desce a casa do olheiro, coloca a boca no pó, porque eu tenho a estratégia para você. Algumas vezes, meus irmãos, nós complicamos ou sentirmos as coisas se complicar, sabe por quê? Porque tem que haver um equilíbrio entre o otimismo e o realismo. Tem que haver um equilíbrio. Todo líder tem que ser otimista, mas também tem que ser realista. Isso é o que faz o contrapeso. Agora, se as condições estão ruins, se a situação da tua casa e da tua vida está ruim, e você não crê que Deus pode mudar o cativeiro, vai ser só despenhadeiro abaixo. Vai só piorar. Seja otimista, tenha fé, creia que Deus é poderoso para tocar em quem Ele precisa tocar, mudar quem Ele precisa mudar, para te usar nesse ambiente. A liderança enfrenta um grande risco, entre a intuição e o planejamento. É a questão do eu estou sentindo isso.
Eu sinto de fazer isso. Sente, pois vamos planejar, vamos organizar, vamos projetar para que a boa mão do Senhor esteja conosco. Porque eu estou sentindo de comprar um avião, irmãos. Eu estou sentindo, missionária Natália, eu estou sentindo de comprar uma Hilux. É um sentimento bom ou ruim? Bom, mas eu não tenho dinheiro para pagar o IPVA, irmão. Vai faltar feijão em casa, vai faltar macarrão, vai faltar aquele baiãozinho de 2 com um ovozinho fritozinho na manteiga, com uma farofazinha deliciosa para eu e os meninos comer, irmãos. Então tem que haver planejamento e não só intenção ou intuição. Às vezes, como líderes da nossa casa, da igreja, ou de onde o Senhor nos colocou, a gente coloca, diz o ditado, os pés pelas mãos, ou as mãos pelos pés. Troca tudo. E aí as coisas não estão dando certo, as coisas não vão para frente, e a gente fica procurando aonde nós erramos, ou quem é o culpado. Deixa eu te dizer uma coisa, tem que ter fé, mas tem que projetar. Você está sentindo esse ar-condicionado? Isso aqui foi fé com projeto e trabalho. Você está sentado nessas poltronas? Isso aí foi fé, mas teve projeto e teve trabalho. E deixa eu te dar uma boa notícia, a 5ª parcela já foi paga, adiantada de novo, e louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus é fiel. Mas vamos lá. Neemias foi levantado como um líder, e diga-se comigo, Neemias foi um líder que navegou com visão e propósitos claros. Parece fora do comum, mas Neemias conseguiu ver um problema a vários quilômetros de distâncias. Você sabia que o povo estava escravizado e aquela cidade estava destruída há mais de 120 anos? Quando Neemias resolve perguntar como estava aquela situação, ele se incomoda com aquilo e Deus lhe dá a visão necessária para ajudar aonde estava mais precisando. Eu creio que antes do final do ano, Deus vai abrir a tua visão e você vai perceber o quanto você tem potencial, o quanto você tem graça de Deus, o quanto você tem capacidade de fazer mais para Jesus. Eu acho interessante que Neemias é um líder que vê o que muita gente não vê. Diga assim, Neemias, ele viu além dos que os outros viram. Neemias foi capaz de resolver um problema, mesmo que estivesse vivendo centenas de quilômetros longe. Escuta, quando Neemias ouviu a reclamação e o chororô dos que voltaram de Jerusalém, quando ele foi orar a Deus, a Bíblia Sagrada diz que ele consegue o favor do rei. O rei vê o semblante de preocupação de Neemias. E aquele semblante de preocupação parece que é a chave que Deus usa para mudar o cativeiro da cidade de Jerusalém. Ele se apresenta ao rei para servir o rei como de costume. E o rei percebe que ele está triste e diz, por que você está triste? A Bíblia vai dizer que ele fica apreensivo e com medo com a pergunta do rei. Porque ele poderia ser dispensado, preso ou até executado por se apresentar diante do rei daquela forma. Mas o rei pergunta e ele, guiado por Deus, responde, como não está triste, rei, se o meu povo está desolado? Se a minha cidade natal está destruída, se os muros das cidades foram derrubados, se todo mundo lá está passando fome. O verdadeiro líder, irmãos,
ele tem que entender algo muito precioso na sua vida. O líder não veio para ser servido, ele veio para servir. Tem líderes que estão confundindo, invertendo as coisas. Eles querem que todo mundo lhes sirva e eles não servem ninguém. Minha filha, se Deus te chamou para ser líder, você tem que trabalhar mais. Se Deus te chamou para liderar, você tem que se esforçar mais. Se Deus te chamou e te colocou para liderar, é você que vai ter dor de cabeça, é você que vai ter que orar mais pelas irmãs, pelos irmãos, é você que vai ter que se esforçar mais. E esse é o grande embate na liderança. Mas Neemias entende muito bem isso. E ele viu. Ele não estava lá, mas diante do rei ele recebe uma proposta do rei. Pois vá lá, eu deixo você ir. Vá lá, eu deixo você ir. Quantos dias você precisa para ir lá? Ele diz tantos dias. Diga assim, Neemias viu mais do que os outros viram. O povo estava na cidade, mas não conseguia enxergar as deficiências da cidade. Neemias estava centenas de quilômetros distante, e ele disse, rei, eu vou, mas eu preciso que o Senhor me dê cartas para me entregar aos teus oficiais. Eu quero uma carta, Senhor, meu rei, para me ter passagem livre por toda a minha viagem, que eu viaje de forma segura. Diga, quem está navegando na direção de Deus tem segurança. Te preocupa não, pode até o vento soprar, pode até as ondas se balançar e bater contra o teu barco, mas se você está no centro da vontade de Deus, na hora exata, Jesus vai levantar do barco e vai dizer, vento, aquietai-vos! Mas aquieta-te, sabe por quê? Porque Deus se responsabiliza por aqueles que lhe servem. Pastor, o que é isso? Deus cuida de você, Deus cuida da tua vida, Deus cuida daqueles que Ele te deu, Deus cuida da tua essência e do teu coração, confia nele. E ele diz, Senhor, eu quero uma carta para passar com segurança. E ele vai, ele vê o que os outros não vê. Ele diz, Senhor, eu também quero uma autorização, uma carta, para mim passar lá e pegar madeira suficiente para usar na reconstrução da cidade, na reconstrução dos muros, na construção de uma casa para mim ficar, para mim usar, Senhor, no ambiente de restauração. Acho lindo, irmãos. Como é que um homem vai fazer um projeto? E quem aqui é projetista, quem aqui trabalha na área de cálculos, quem aqui trabalha na área de logística, percebe que para você saber conseguir fazer um projeto para suprir uma demanda, você precisa saber qual a demanda. Mas deixa eu te dizer, quem é chamado por Deus tem visão espiritual. Ei, ninguém engana quem tem visão celestial, irmão. Ninguém engana quem tem visão de Deus. Neemias conseguiu saber qual material ia precisar, mesmo estando distante. Sabe por quê? Porque quando Deus levanta, Deus se responsabiliza. Pastor, o que é isso? O que isso significa? Você pode ser o menos letrado. Você pode ser o mais simples de todos nós com relação a conhecimento, com formatura, com questão de dinheiro, questão de família. Você pode ser o mais simples, mas se Deus te chamou e você está no lugar da vontade de Deus, pode ter certeza, Ele te capacitará com o que você precisa para ser usado na obra de Deus. E a Assembleia de Deus é um exemplo vivo disso, irmãos. A Assembleia de Deus já teve pastores que nem ler sabiam. Imagine. Graças a Deus, hoje nós temos
inúmeras faculdades de teologia. Nós temos pastores que têm doutorado fora do país. Nós temos homens e mulheres capacitados. Nós olhamos aqui, tem doutores aqui. O nosso irmão mais simples aqui está se formando em matemática, irmão. Olha ali, futuro matemático do setor 2. Nós temos pessoas altamente capacitadas por Deus, mas deixa eu te dizer, por que a Assembleia de Deus avançou como ela avançou até os dias de hoje? Porque mesmo que eles não eram tão capacitados, humanamente falando, eles tinham direção divina, tinham graça do Espírito Santo, tinham poder de Deus sobre as vidas dele e tinham visão espiritual. Visão espiritual, meu irmão, capacita o mais iletrado para fazer a vontade de Deus. Não estou pregando com isso que você vai abandonar seus estudos, que você vai abandonar uma capacitação, porque nossos cultos têm sido esses treinamentos para a gente de capacitação. Mas eu estou te lembrando que não há capacitação mais excelente do que a capacitação do alto. Tiago, quando vai falar de sabedoria, ele diz: quem não tem sabedoria, peça a Deus que ele lhe dá deliberadamente e não lance em rosto. Deus tem graça para te fazer uma líder de excelência. Deus tem graça para te levantar como uma líder do teu trabalho, da tua empresa, da tua casa, na igreja, que seja próspera e excelente. Agora, se você for só na carne, aí haja treinamento, haja faculdade, haja coach, estratégias, cursos e mais cursos. Se for só na carne, mas se for no espírito e com a dedicação humana, aí tudo que você recebe de aprendizado, Jesus abre a tua visão e derrama graça sobre a tua vida. Neemias foi um líder que viu antes que os outros vejam. Ele conseguiu diagnosticar a situação da cidade a partir do momento que ele colocou os pés lá. A Bíblia diz que ele chegou lá e passou 3 dias na cidade. Tinha gente que morava lá há dezenas de anos. Irmão. Ele passou 3 dias na cidade, calado, observando, procurando a visão correta da situação daquela cidade. Depois dos 3 dias, depois de conhecer as cidades, depois de visitar as portas, de ver todas as ruínas do muro, ele conseguiu ver um plano e um projeto de restauração da cidade. Não dá para continuarmos porque nós vamos ensaiar, mas fique de pé. A Bíblia vai dizer que por mais de 120 anos, aquele povo pelejou, mas eles estavam nas ruínas. Por mais de 120 anos, aquele povo estava na dificuldade. Mas quando Deus levanta Neemias e dá a direção certa, Deus faz o milagre. Olha para o seu irmão que está pertinho de você. Diga para ele, quando você se posicionar e navegar, guiado por Deus, o milagre é por conta dele. Ah, você não entendeu, deixa eu te explicar. 52 dias, um povo sofrido, um povo fraco, um povo que estava decepcionado com a vida, restaurar os muros da cidade. Sabe por quê? Porque não levantou-se nenhum inimigo, não, levantou muitos inimigos. É porque não levantou ninguém para discordar, não, você está enganado. Levantou-se muita gente para discordar, mas foi porque Deus estava com eles.
Quando você está com Deus, aonde Ele te colocou, isso não significa que vai ter discordância, vai ter. Vai ter gente que não vai com tua cara, vai ter gente que não vai gostar de você, vai ter gente que não vai apoiar, vai ter gente que não vai pegar na sua mão para caminhar com você. Te preocupa não, se você estiver com Deus, Deus vai levantar homens e mulheres fiéis. Se você estiver com Deus, Deus vai levantar uma cidade fiel. Se você estiver com Deus, Deus vai fazer milagres. Eu creio nisso. Arabarraço e decandereá. Você crê nisso? Pastor, lá em casa o meu marido é mais ruim do que falta de fôlego. Mas Jesus está contigo. Vai lá, ora na tua casa, ora por esse cabra ruim e coloca ele nas mãos de Jesus e diz: Senhor, quebra esse vaso e faz de novo. Pastor, mas é porque os meus filhos debandaram tudo para um lado e para o outro. Você vai ficar desanimada, entristecida, amargurada. Se fortaleça em Deus. Peça visão do alto. Peça estratégia ao Senhor. Não abra mão da sua casa. Não abra mão dos seus filhos. Não abra mão da sua família. Não abra mão do que Deus entregou para você. Pastor, o que é que eu faço? Não tem nada novo para te ensinar. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É o de sempre. Joelho no chão. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, para que no devido tempo Ele vos exaltará. Está na hora de você orar mais. Está na hora de você dobrar mais o seu joelho. Está na hora de você descer do salto, minha irmã. Está na hora de você descer do pedestal, meu irmão. Está na hora de você buscar a face do Eterno. Ele tem mensagem para você. Ele tem louvores para a tua boca. Ele tem porta de emprego para você. Ele tem graça do céu para a tua vida. Ele tem dons espirituais. Ele tem cura para a tua alma. Ele tem tudo que você precisa. Eu preciso fazer o quê, pastor? Orar.